E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado da bola foi sacudido por uma declaração inesperada. Cole Palmer, uma das joias do futebol inglês e peça-chave do Chelsea nesta temporada, surpreendeu ao mencionar o Fluminense como um possível destino futuro. A revelação pegou torcedores e analistas de surpresa, alimentando debates sobre o que poderia motivar um jogador jovem e promissor a trocar a badalada Premier League pelo futebol brasileiro. A declaração de Palmer veio em meio a especulações sobre seu futuro no Chelsea. Embora esteja em excelente fase e tenha se firmado como um dos destaques do time, o meia-atacante não esconde o desejo de viver novas experiências no futebol. Em entrevista recente, ele afirmou que vê o Fluminense como uma equipe especial e não descartaria vestir a camisa tricolor no futuro. É um clube que tem um estilo de jogo que gosto, um time que joga bonito e tem uma torcida apaixonada, comentou Palmer. Suas palavras rapidamente se espalharam pelas redes sociais, causando alvoroço entre os torcedores do Fluminense, que passaram a sonhar com a possibilidade de ter o jovem inglês nas Laranjeiras. O interesse de Palmer pelo Fluminense pode estar relacionado à crescente visibilidade do clube no cenário internacional. Sob a liderança de Fernando Diniz, o tricolor conquistou a Libertadores e disputou o Mundial de Clubes, chamando a atenção de diversos jogadores ao redor do mundo. O estilo de jogo ofensivo e envolvente do time carioca pode ser um atrativo para um jogador como Palmer, que valoriza a posse de bola e o jogo coletivo. Outro fator que pode ter influenciado sua declaração é a passagem de jogadores renomados pelo Fluminense nos últimos anos. O clube se tornou um destino frequente para craques internacionais, como Marcelo, que voltou ao Brasil após anos de sucesso no Real Madrid. A presença de atletas experientes e a estrutura oferecida pelo Fluminense reforçam a imagem do clube como uma alternativa viável para jogadores estrangeiros. Apesar da empolgação dos torcedores, é preciso cautela. Palmer ainda tem um longo contrato com o Chelsea e sua valorização no mercado é alta. O clube inglês dificilmente abriria mão de um de seus talentos promissores, sem uma negociação complexa. Além disso, times europeus poderiam surgir como concorrentes caso o jogador realmente decida sair da Inglaterra. No entanto, o futebol já mostrou diversas vezes que surpresas acontecem. Recentemente vimos nomes como James Rodrigues e Luis Suárez trocarem o futebol europeu por experiências inusitadas na América do Sul. Se Palmer realmente alimenta o desejo de jogar no Brasil, a questão financeira pode ser superada com criatividade e planejamento. O Fluminense, por sua vez, deve acompanhar a situação com interesse, mas sem criar expectativas irreais. A diretoria tricolor tem se mostrado ativa no mercado e, caso surja uma oportunidade viável, pode tentar algo ousado. A torcida, por sua vez, já se encarregou de iniciar uma campanha nas redes sociais pedindo a chegada do inglês. A possibilidade de Palmer vestir a camisa do Fluminense reacende um debate importante sobre o crescimento do futebol brasileiro. Cada vez mais, clubes do país têm conseguido atrair jogadores de alto nível, seja no auge ou em momentos de transição de carreira. Isso reforça a competitividade do futebol nacional e o coloca no radar de talentos internacionais. Além disso, a vinda de jogadores como Palmer poderia impulsionar a imagem do Brasileirão no exterior. Com mais estrangeiros de renome, a Liga de Cincinnati brasileira ganharia ainda mais relevância, podendo até atrair novos investimentos e parcerias. Para Palmer, a mudança para o Brasil representaria um desafio inusitado. Ele deixaria uma das ligas mais badaladas do mundo para atuar em um campeonato com características completamente diferentes. O calendário, o clima e o estilo de jogo são aspectos que exigem adaptação, mas o jovem inglês parece aberto a essa possibilidade. Por enquanto, tudo não passa de um desejo manifestado publicamente. Mas no futebol, declarações assim podem ser o início de histórias surpreendentes. Se Palmer realmente decidir sair do Chelsea no futuro, o Fluminense pode se tornar um destino mais realista do que muitos imaginam. A torcida tricolor, sempre apaixonada, já comprou a ideia. Nas redes sociais, pedidos pelo jogador se multiplicam,
e montagens com Palmer, vestindo a camisa do Flu, já circulam por toda a parte. O engajamento é um reflexo do desejo dos torcedores de ver grandes estrelas reforçando o clube. Independentemente do desfecho, a fala de Palmer coloca o Fluminense em evidência e reforça sua imagem internacional. Para um clube que busca crescer cada vez mais no cenário global, ser citado por um jovem astro inglês já é uma vitória. O tempo dirá se essa história ganhará novos capítulos ou se será apenas mais um devaneio do futebol. Mas uma coisa é certa: a paixão do torcedor tricolor não conhece limites, e agora, ao menos em sonho, Cole Palmer já é um deles. Olá! Torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. A declaração de Cole Palmer, colocando o Fluminense como um possível destino, surpreendeu até os mais otimistas torcedores tricolores. Afinal, um jovem inglês, formado no Manchester City e atualmente brilhando no Chelsea, mencionar um clube brasileiro como opção de carreira não é algo comum. Esse tipo de declaração costuma ser direcionado a clubes europeus de ponta ou até mesmo a mercados emergentes financeiramente fortes, como o árabe ou o norte-americano. O que chama a atenção é que Palmer não fez uma menção genérica ao futebol brasileiro, mas citou o Fluminense diretamente. Isso pode indicar que ele tem acompanhado o clube mais de perto do que se imagina. O tricolor, com sua recente campanha na Libertadores e no Mundial de Clubes, vem ganhando visibilidade, o que pode ter despertado o interesse do jogador. A cultura do futebol brasileiro pode ser outro fator que atrai Palmer. Aqui, ele encontraria uma torcida vibrante, que empurra o time de maneira intensa em cada partida. No Maracanã lotado, o meia inglês experimentaria um ambiente único, algo muito diferente do que vive nos estádios da Premier League. A paixão e a proximidade dos torcedores com os jogadores são características que encantam muitos atletas estrangeiros. Outro ponto a se considerar é o estilo de jogo. Palmer é um jogador técnico, habilidoso e criativo, qualidades que encaixam perfeitamente com o DNA do futebol brasileiro. No Fluminense, ele teria liberdade para explorar seu talento, atuando em um esquema que privilegia a posse de bola e a movimentação ofensiva. Seria uma oportunidade para evoluir em um contexto menos engessado do que o futebol inglês muitas vezes proporciona. A vinda de Palmer também poderia atrair olhares ainda mais atentos para o futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro já é uma vitrine para jovens talentos que se transferem para a Europa. Mas a chegada de um jogador inglês em ascensão inverteria essa lógica. Ele poderia ser um precursor de uma nova tendência, onde o Brasil se tornaria um destino desejado não apenas para veteranos, mas também para jogadores ainda em desenvolvimento. Além disso, a presença de Palmer no Brasil poderia inspirar outros atletas europeus a considerarem o futebol sul-americano como uma experiência válida. Jogadores como De Rossi, Seedorf e Tevez já demonstraram que atuar na América do Sul pode ser um desafio enriquecedor. A trajetória do meia inglês poderia seguir esse caminho e abrir novas possibilidades para futuras transferências. O aspecto financeiro sempre será um obstáculo a ser superado em negociações desse porte. Palmer tem um contrato sólido com o Chelsea e seu valor de mercado é altíssimo. O Fluminense precisaria contar com investidores ou parcerias estratégicas para tornar qualquer negociação viável. Porém, a recente movimentação do mercado, com clubes brasileiros buscando reforços de peso, mostra que esse tipo de investimento não é impossível. Outro fator que pode pesar na escolha de Palmer é a qualidade de vida no Rio de Janeiro. Muitos jogadores estrangeiros que passam pelo Brasil se encantam com o estilo de vida mais descontraído, o clima tropical e a cultura vibrante da cidade. Para um jovem que cresceu na fria Manchester, viver no Rio poderia ser uma experiência completamente diferente e enriquecedora. Independentemente de essa transferência se concretizar ou não, a simples menção do Fluminense por um jogador do calibre de Palmer já representa um marco. Isso mostra que o futebol brasileiro, muitas vezes subestimado no cenário internacional, está recuperando sua força e seu prestígio. O tricolor,
que historicamente sempre teve um futebol envolvente, agora se torna referência também para jogadores estrangeiros. O futuro de Cole Palmer ainda é uma incógnita, mas sua declaração já serviu para acender a chama da imaginação dos torcedores do Fluminense. Se ele um dia desembarcar nas Laranjeiras, será recebido como um verdadeiro ídolo. Até lá, o sonho continua vivo, e no futebol, como todos sabem, nada é impossível. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.